Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que está precisando passar mais momentos bons com a sua diabetes. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pois é, galera, tem um podcast que mede a glicemia, toma as insulinas de forma correta, ele pratica atividade física, ele bebe água, é um podcast que vai no médico a cada 6 meses. Pô, é um podcast exemplar, meu. É um podcast que dá pra você possibilidade e principalmente oportunidade e visibilidade de que é possível. Independente de quem você seja ou do que você faça, eu confesso que quanto mais eu vou me aprofundando no mundo da diabetes, mais eu fico surpreendido pelas pessoas incríveis que fazem coisas que eu falo, tá de brincadeira, mas essa aí nem quem não era diabético não faria. E hoje a gente vai seguir aí conhecendo mais pessoas incríveis. Então, muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira. Pô, eu vou fazer 35 anos daqui a pouquinho, ó, daqui 11 dias, meu, tá chegando, daqui 12 dias, na verdade. Eu faço aniversário dia 31 de dezembro, meu, que loucura, né, meu? Pô, vocês vão soltar fogos pra mim, galera, lembrem-se de mim. Eu só ganho meia, então os fogos são pra compensar essa brincadeira aí. E como diabético, eu vou fazer 35 anos e sou diabético há 30, então eu nem sei muito bem o que não é ser diabético. Eu sou diabético, né? Algumas pessoas falam, não, eu tenho diabetes, mas eu não, eu já falo que eu sou porque pra mim tá envolvido no meu acordar, tá envolvido no meu dormir, tá envolvido em tudo. Enquanto eu tô gravando o podcast aqui, eu tô aqui de lado, contar minha glicemia. Então não tem jeito, eu acredito que eu sou diabético e não romantizo isso, claro, às vezes não é legal, mas eu uso como oportunidade para poder mostrar para as pessoas que é um detalhe, é um estilo de vida. E o mais legal disso tudo é que a diabetes nunca me forçou a comer pedra. Eu nunca conheci um médico que falou, a partir de agora vai ter que comer uma pedra, um pouco de areia, vai raspar a cara no chão. Não tem isso, galera. A diabetes é um convite para você ter uma vida boa, uma vida nova, uma vida que vai te, eu vou dizer assim, obrigar, porque dessa obrigação vem um bom resultado, mas é você ter ali qualidade de vida, poder se alimentar, poder praticar uma atividade física, né, se hidratar bastante e viver bem. A diabetes permite você viver bem. Tá eu aqui com 30 anos, e ó, já vou dar um spoiler, hein? Minha convidada também tem ali seus 30 anos de diabetes. E, ó, meu, ela humilha aqui na questão de atividade física, algumas coisas que ela faz, então, pô, eu não vou querer ouvir você falar que não dá pra fazer. E o Diabeticando é isso, um local que veio pra te mostrar que dá pra fazer, pô. Então ali na minha página vai ter alimentação, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, que não é tecnologia eletrônica, caneta que faz, não. Tecnologia, por definição, é tudo aquilo que você faz para modificar o ambiente ao seu redor. Então, a tecnologia pode ser manual, pode ser mecânica, pode ser um papelzinho, que toda vez que você toma insulina, você fala, ok, é uma tecnologia. Imagina quando inventaram o papel. Pô, imagina quando inventaram a caneta, então a gente acaba se prendendo só à tecnologia atual e esquece a antiga, que geralmente é o que funciona. E uma vez por mês, a cada 2 meses, enfim, a gente está sempre fazendo encontros diabeticando, que é um local onde por 2, 3 horas a gente se reúne para falar de diabetes. É de graça, você faz na sua casa, do seu computador, do seu celular, e eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Já apareceu diabético de tudo quanto é canto, já apareceu diabética do Egito contando pra gente que lá é uma desgraça cuidar da diabetes, porque lá, imagina, um local que a diabetes é vista como uma maldição. Existe isso, é no Egito, em locais que colocam doenças crônicas como uma falha humana. E isso envolve várias coisas, né? Pô, nós não somos falhos, eu não sou falho. Se vocês forem souber o tanto de coisa que eu faço aqui, vocês vão falar, pô, com que tempo você consegue ser diabético? Então a gente que vive aqui no Brasil, ou você que tá ouvindo a gente, pô, descobri que o Diabetecast é ouvido em mais de 10 países, você que tá ouvindo a gente aí em outro país, depois conta pra gente como que é a diabetes aí no seu país, e enfim, eu acho que a gente tem que olhar pro que falta, pro que farta, né? Porque o olhar pro que
falta, ele vai impossibilitar várias coisas. Então, você acordar de manhã e falar, pô, mas eu tenho tudo isso, vai te gerar outras possibilidades. E hoje eu tô com uma convidada aqui que gera possibilidades. Aí pegou lá no coração, meu. Porque tem pessoas, assim, ó, ensinar uma coisa pra vocês. Ó, pô, Diabetecast também é cultura, meu. Vocês vão identificar esse tipo de perfil. Tem 3 tipos de pessoas no mundo, né? Tem as pessoas que são tomadoras. Aquelas pessoas que tomam tudo pra si. Tudo é delas, tem que ser pra elas, tem que ser por elas, e a glória é sempre delas. Elas vão vangloriar o seu nome para que elas se vangloriem. Esses são os tomadores. Esses têm aí uma parcela na sociedade, que não é uma parcela muito grande, mas existe uma parcela na sociedade. Tem os compensadores, que são as pessoas que compensam ali o bem e o mal e vivem meio que entre um equilíbrio falso de falta de posicionamento. Essas pessoas são a maioria das pessoas da sociedade e elas acabam por não se posicionarem sendo controladas por tomadores ou pela terceira categoria de pessoas, que é a categoria que eu acredito que eu me encaixo, e essa convidada comigo certamente se encaixa nessa categoria, que é a categoria dos doadores. Então, os doadores, eles se servem como ponte para que pessoas que talvez não tenham o mesmo esclarecimento consigam. Infelizmente, por contextos culturais, socioeconômicos, políticos, de saúde, enfim, as pessoas não são iguais, né? Elas não são iguais nem em forma de pensar. Então a gente precisa ter alguns canalizadores que mostrem para essas pessoas um caminho melhor. É o caminho certo? Eu não sei, talvez para mim não, talvez para você não. Mas é um caminho que vai te gerar continuidade. E toda vez que eu tô com alguém que gera possibilidades na vida de outras pessoas, e que, pô, mostra que a pessoa mesma é uma possibilidade, putz, aí eu fico encantado e ainda pior, quando a pessoa vira pra mim e fala, pô, eu queria participar do podcast, aí eu falo, não, aí não pode ser. E ó, eu já participei de um projeto de lá, então faz todo sentido eu trazer ela pra participar de um projeto de cá. Então hoje eu tô aqui com a esposa do Rafa, ó, outro Rafa, hein, meu? O Rafa é muito bom, é outro nível, né, meu? Mãe da Valentina e da Pietra. Pô, ela é jornalista, empresária, sócia fundadora da revista Momento Diabetes, que é onde eu participei. E, pô, vou colocar um quadro lá. Minha mãe ficou mó orgulhosa, meu. Aí, pra mim, não tem preço fazer isso. E é diabética tipo 1 desde 1994. Eu tenho certeza que ela fez xixi na fitinha. Tenho certeza, meu. Bianca, seja muito bem-vinda. Eu tô extasiado aí de ter esse bate-papo com você. Acho que a gente vai se divertir muito, mas antes de tudo, já começa contando. Você fez xixi na fitinha, meu? Oi, Rafa. Nossa, que apresentação, que legal. Tava vendo aqui como a gente tem coincidências, não? Tirando diabetes. Sim, fiz xixi no reativo de Benedict. Peguei o final dele, mas fiz. E outra coisa, você faz aniversário dia 31 de dezembro. Eu achei que só eu tivesse dado à luz 31 de dezembro, porque minha filha caçula Pietra nasceu dia 31 de dezembro de 2011. Ah, é o podcast das coincidências, meu. É o podcast das coincidências. 31 de dezembro. Minha pequena vai fazer 11 anos esse ano. E é uma data realmente muito especial. Eu falo que essas pessoas vieram para festejar um novo ano. Eu falei, disseram na época que o mundo ia acabar em 2012, ela não quis pagar para ver. Falou, eu já vou nascer no último dia de 2011, pelo menos eu não perco os fogos. Pô, eu divido meus fogos, meu. Pô, que prazer, mó legal saber que tem alguém ainda que eu gosto tanto que faz. Vou mandar um feliz aniversário para ela no dia que... É bom que o pessoal fala, eu sempre lembro do seu aniversário, não tem como esquecer. Eu falo, exato. Tem como esquecer. Eu tenho, né, muitas pessoas que falam assim, não tem como esquecer. 31 de dezembro é muito especial, sim. Pô, que legal, Bianca. Prazerzaço estar aí com você. Prazer o meu, já quero agradecer muito de estar aqui nesse podcast. É o meu primeiro podcast da vida. Tô me sentindo muito chique, muito famosa de estar aqui. Você trouxe uma música para cantar no podcast? Não é mentira, calma! Calma, nossa, a Bianca já infartando. Me deu já até a glicemia já foi para 400, cara. Nossa, e olha é brincadeira com os convidados, mico, hein?
Eu falo, pô, e aí, trouxe a música? O pessoal, não, já vi a diabetes subindo, meu. Que música, velho? Como assim? Que música é essa, Rafa? Isso não estava combinado? A gente vai falar aqui só sobre vida e sobre diabetes, tá? A música a gente faz eu falei, a gente vai fazer um coro diabético. Vou chamar todos os participantes aqui, a gente faz um coral diabético. Um vai ter hipoglicemia no meio. Pega também as canetinhas, faz assim, pega os apitos da bomba de quem usa bomba e faz... Faz, nossa, imagina a hora que juntar 50 diabéticos, cada um com uma ideia diabética diferente, vai ser a coisa já pensou? Hipoglicemia pra tudo que é lado, vai ser animal, meu, tô dentro disso aí. Bianca, pra gente poder começar, como a gente sempre começa aqui, conhecendo o nosso convidado diabético, né? Primeira pergunta, de que lugar do universo que você vem? Né? Porque aqui a gente está aberto a qualquer possibilidade. E eu queria saber uma brincadeira de infância que você gostava. Você já queria ser jornalista quando você era criança? Bom, em que lugar do universo eu venho? Eu venho de um universo muito quente, chamado Ribeirão Preto. É onde estou agora, mas nasci em São Paulo, capital. Morei lá até o ano passado, estou aqui apenas há 1 ano e meio por motivos de trabalho do meu marido, que mudamos para cá. Amando morar no interior, achei que eu, como boa... Eu sempre confundo paulista e paulistana, tá? Mas acho que é paulistana, né? Quem nasce na capital. Eu, como boa paulistana e totalmente da cidade grande, nunca me imaginei morando no interior até vir para Ribeirão Preto, que também é uma cidade que não é tão interior assim. E eu estou amando nessa cidade. Em 1 ano e meio já fiz muitos amigos, já me incluí também no grupo de diabéticos aqui da cidade. Já foi no bar do Pinguim? Já, mas o Pinguim já era, viu? Tem outros bem melhores, né? Meu, aquela que não pode falar mal, é tradicional, né? Não tem jeito. Mas é tradicional. Todo mundo lembra do Pinguim. Mas aqui é uma cidade muito gostosa, muito incrível, não sinto falta de nada, a não ser da minha família, dos amigos, né, de ver mais perto, mas 3 horinhas de São Paulo tá valendo. Pô, legal, e você tinha qual que era a sua outra pergunta, Rafa? Da brincadeira que eu já vou fazer, mas pô, você me motiva, Bianca, porque realmente, né, a gente que é diabético, já vive num estresse, né, querendo ou não, pra mim um estresse bom, porque me motiva a continuar vivo, lógico, mas... você poder sair de uma cidade grande e ir para um local onde, putz, eu aqui, qualquer local que eu vou, pro meu cliente mais perto aqui, que de madrugada eu levo 15 minutos de carro, se eu for sair agora e ir para lá é 45 minutos. Então, putz, é estressante, né, meu? Eu acho que o diabético em si, ele tem que se ligar que, às vezes, não tô dizendo que, larga tudo e vai mudar pro interior, não. Mas se tiver a possibilidade de você morar num local que seja mais calmo, vai contribuir com o tratamento da diabetes. Você sentiu alguma diferença na diabetes quando você foi? Total. É mesmo, meu? Total, porque assim, a vida aqui, ela flui mais, né? É que você falou, o estresse do trânsito em São Paulo, da poluição, eu não vivo aqui. E eu moro numa cidade que eu falo, é Ribeirão Preto, mas é como se fosse São Paulo, Alphaville, São Paulo, Osasco, assim, que é Bonfim Paulista, é um distrito dentro de Ribeirão. E tudo que eu faço aqui, eu levo o lugar mais longe daqui, longe pra caramba aqui de Ribeirão, da minha casa, é 25 minutos. Então, isso para mim, perto de São Paulo, é uma loucura. Que em São Paulo, um lugar perto era no mínimo meia hora. Isso um lugar tipo 10 quilômetros, 5 quilômetros da minha casa, dependendo. Se chove, então esquece, né? Depende se você leva isso para ir na padaria, meia hora, 40 minutos. Loucura, né? Exatamente. Então, isso aqui para mim é sensacional. E eu até falei pro meu marido, quando a gente mudou para cá, porque o meu condomínio é muito gostoso, são muitas casas, é um condomínio de 3 ruas apenas, então as crianças ficam na rua, soltas, eu durmo com janela aberta, porta sem trancar. É uma coisa que eu nunca vivi. E eu falei para ele que eu tinha um grande... Vocês vão rir agora. Que eu tinha uma grande dificuldade quando eu mudei aqui para trabalhar, que eu também faço home office da momento, porque para mim aqui parece que eu estou sempre de férias. Porque é calor, eu abro a janela da minha casa é de frente para a piscina do condomínio, aquela liberdade das crianças estarem sempre brincando na rua, então eu falo, parece aqui que eu estou sempre de férias, e esse tá sempre de férias, a glicemia acabou dando uma estabilizada boa, né?
Mas aí eu comecei a ter muito mais hipo, porque eu tava numa que era mais alta e aqui eu sempre mais baixa. Aí a gente ajustou na bomba, enfim. Mas eu senti muito, sim, essa diferença, porque a vida aqui é muito mais suave. Assim, questões Diabetes de não é só estresse. insulina, né? É Não, tudo, né, meu? Putz, passar uma é, semana bem no local bom. Às vezes a gente fala, vou tirar exato. férias para poder fugir de tudo dessa. E é Pois isso, é, né, meu? É é se isso, é estabelecer no local isso. legal. E conta aí, que brincadeira Exato. que você gostava de brincar na infância? Ah, eu sempre fui muito moleca, né? Muito moleca. Até vejo minha filha do dia 31 de dezembro, que é a mais velha, que é a Valentina, que é do dia 2 de agosto, ela é mais séria, o negócio dela é ler, é estudar, né? Eu falei, cara, puxou o pai. E a minha brincadeira favorita, sem dúvida, sempre foi esconde-esconde. Eu sempre amei. Eu não aguentava a hora de ter as férias para brincar de esconde-esconde, sabe? Porque eu sempre tinha os melhores lugares para me esconder, eu gostava daquilo. E aí também pular a sela, né? Na época chamava Sim. pular manamula. E eu era pequena, então nunca quase eu era a mula que as pessoas pulavam, porque elas tinham medo de me machucar, porque eu era muito pequenininha, muito magrinha. E eu era tipo uma espoleta, eu adorava ficar pulando das pessoas, quanto mais alto melhor. Já tive de quebrar joelho, cara, testa, tudo. Mas eu amava. Eram minhas duas brincadeiras favoritas, sem dúvidas, assim. Pô, que legal. Eu já tive alguns participantes aqui. Alguns, hein, que falaram que gostavam de esconde-esconde. Já dá pra fazer uma. Claro, vai ter que distribuir uns glick pro pessoal, né? Pensou 40 minutos escondido. Cadê o cara, meu? O cara teve uma. Cadê Não o dá. cara? É, a gente tem que se Mas precaver. sabe Mas o que eu fora fico isso. pensando? Na minha época, as casas onde eu morava, né, em São Paulo, eu sou nascida e criada na freguesia do Ó, né? Tem até música Sim. para onde eu morei. E lá tinha umas casas, não era que nem hoje, que tinha cerca elétrica, porque a violência não era assim. Então a gente pulava muro, se escondia na casa dos vizinhos, atrás de carro, e não tinha problema, Não né? tinha, Hoje né? eu fico Sim. pensando, imagina se eu entrar para me esconder na casa de alguém aqui, e ontem as crianças estavam brincando de esconde-esconde aqui, se escondendo atrás do carro e tal. Eu falei, putz, Putz, que cara, legal. que delícia, cara, que saudade, que bom elas poderem viver um pouco disso que eu vivi, e que se elas estivessem em São Paulo, com certeza elas não Já. teriam aonde elas não poderiam, É, sabe? eu não sei se tem, tô fazendo uma brincadeira, mas não duvido nada que não tenha um jogo esconde-esconde, aí você joga esconde-esconde um mapa lá que é tipo um bairro e você tem que se Ah, esconder. deve Deve ter. ser, meu, porque que louco, né? O que a gente fazia É, na rua, hoje eles fazem nas pois telas, é, né? pois é, pois é, que eu acho uma Infelizmente. Uma, porcaria, né? uma pena, né? Mas enfim, deixa pra lá. Bianca, pergunta mais difícil do Diga. podcast, eu já faço no Hum, começo, para essa aqui é mais difícil que prova da OAB, é mais hum. difícil que a Ai, primeira meu semana de bomba Deus. de insulina. Não Ah, tem nada mais difícil que isso, né? não tem, não tem. Brincadeira, meu. É a pergunta mais gostosa de todas. É a pergunta que, quando eu respondi para mim mesmo, há alguns anos atrás, e venho me respondendo ela sempre que eu tenho alguma dúvida, ela me coloca de novo num norte muito legal e de falar: caramba, meu, eu realmente estou fazendo o que faz parte da minha essência. E a pergunta é Uhum, tão simples, uhum. que ela acaba se tornando essencial para ser respondida. Não é uma pergunta que a gente vai responder com o cérebro, é uma pergunta que a gente vai responder com o coração. Que é: Uhum. quem é você, mas sem falar o que você faz? Quem sou eu? Eu sou extrovertida, muito, nunca tive dificuldade para falar com as pessoas, para fazer amigos. Sou chamada Zé Povinho, curva de rio, porque sempre sou a última a sair de todos os lugares que eu vou, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto, eu gosto do contato. Quem sou eu? Sou mãe, sou uma pessoa que me cobro muito como mãe, que me cobro muito como esposa, como cristã, como profissional, porque a minha cabeça sempre está fervendo e aí às vezes eu tenho dificuldade de colocar o que é prioridade, né? Então, mas eu acho que isso faz parte das pessoas que são muito extrovertidas, né? Trabalhar com essas coisas de prioridade e tal, porque para mim a prioridade sempre vão ser as pessoas. Eu sempre coloco
os outros como prioridade na minha vida, no sentido de querer estar junto, de querer estar perto, de querer compartilhar. Nossa, bem profunda essa pergunta. É bem legal, mas eu acho né? que essa é a Bianca, né? E por isso que eu acho que... Nossa, não sei se eu já vou atropelar 20 perguntas, mas é que eu acho que faz muito parte de quem eu sou. Uma vez num desfile da Fabi Couto, da Diva Bética, tinha assim que era para eu definir o diabetes numa palavra na minha vida. E eu não consigo definir o diabetes em outra palavra que não seja missão. Porque para mim, como eu tenho essa facilidade em me relacionar com as pessoas, eu vejo que o diabetes para mim ele foi dado, Deus permitiu, não foi Deus que me deu diabetes, mas que ele permitiu que eu tivesse essa doença celíaca, para ajudar as outras pessoas. Quando você falou de ser doador, eu tenho certeza que foi isso, porque eu sou tão abençoada com o meu diabetes, apesar de ter horas de querer falar chega, não dá mais, né? Porque passamos por isso, sim. Mas, assim, eu vejo que o diabetes, para mim, é uma missão de vida. Eu não sei quantas pessoas eu já consegui, eu espero ter ajudado, que me mandam mensagem por conta da revista, que me mandam mensagens, que me ligam por conta de pessoas que me conhecem, que às vezes eu não falo ou não vejo há 20 anos ou mais, e fala, Bianca, eu te admiro, olha, a filha de uma amiga minha, ou um tio meu, um vô meu, acabou de descobrir que tem diabetes, você pode me ajudar? E assim, eu faço isso com o maior prazer, com o maior prazer. Para mim, isso é algo que realmente não tem preço. Não tem preço. Muito bom. Uma vez eu ouvi, não lembro de quem, enfim, que fala que para mim, é uma das poucas formas que eu encontrei até hoje de dormir um sono dos justos. E é muito louco quando eu deito na minha cama assim e vai, que nem eu, essa semana passada, especificamente, eu estava ajudando a Renata e o Gabriel, que certamente vão ouvir aqui esse podcast. Estou citando o nome de vocês para vocês verem o quanto vocês são importantes para mim, assim como, né, às vezes eu sou importante para vocês, sendo um instrumento. Putz, Sim. do pessoal vindo, não, mas espera aí, mas quanto você cobra? Como assim? Cobra o quê? Não, eu Não, cobro caro, meu. Exato. Eu cobro, meu preço é caro. Tá, mas é quanto? É você fazer o que eu tô falando. É você ficar bem. Caro, meu. Não, mas é sério. É dinheiro? caro, caríssimo. Dinheiro não, cara. Que porra de dinheiro? É. Ninguém tá falando de dinheiro aqui. Exato. Eu quero ajudar vocês. Eu quero que vocês sejam, no mínimo, melhores que eu. Porque se eu vou passar todo o meu conhecimento e vocês vão aliar com o conhecimento de vocês vão se tornar melhor que eu. O discípulo supera o mestre, ponto. Não é sobre mim. Então, pode ver, o Diabeticando tem um pouco do Rafael, por conta da identidade, mas tem muito pouco. Não é o Rafa beticando, não é sobre mim. Não que eu acho errado quem faz sobre a pessoa, mas eu quero ser muito mais a ponte, muito mais o instrumento. Então, Bianca, é maravilhoso o que você falou. É isso, né? Não tem preço. Não consigo. Não sei. A pessoa me pergunta quanto que custa, eu falo. Né? Eu não sei cobrar. Como que eu vou cobrar isso? Não tem como, né? Não consigo. Não tem como. Isso, mas você também é um profissional, né, Rafa? E às vezes até gera um conflito, porque, por exemplo, eu sou uma profissional, eu trabalho com diabetes é o meu sustento também por conta da revista, mas é muito complicado essa linha tênue, porque eu jamais cobraria para ajudar alguém. Sim. Mas a revista tem um preço, né? Assim, hoje não, né? Que ela está de graça nas redes sociais, no site da Momento. Mas é um trabalho. Então, para mim também, trabalhar isso, como você falou da Bianca, trabalhar esse limite para mim é muito complicado, porque às vezes eu tenho vontade, assim, de diabetes, assim, sair filantropando, fazendo, porque eu sei que as pessoas podem ter uma vida melhor, mas também tem aquilo, né? Você tem que aceitar, a pessoa tem que querer, né? Não adianta nada a gente ir lá, falar, explicar, querer estar junto, mas se a pessoa não quer ser ajudada. E aí, realmente, eu sou do tipo, eu lavo minhas mãos, tá aqui, o que você precisar, estou de mãos abertas, estou de portas abertas, mas tem a sua parte, né? Sim. Tem as pessoas que não sabem como fazer, tem as pessoas que não têm as ferramentas para fazer. E tem as pessoas que não querem. Aí não tem como. Essas aí, sinto muito, porque tem muita gente que quer e só não tem as outras duas. E as outras duas eu consigo ajudar. Ixi, Rafa, tá falhando. Me ouviu? Rafa? Rafa?
Eu vou mudar aqui a internet, peraí. Tá. Eu também vou falar aqui, você não se importa? Eu vou dar um... Rafael? Oi, pronto, eu troquei minha internet, tá me Ah, ouvindo? tá. Tô. Espera só um minutinho, que eu não sei se as meninas aqui acordaram Tá bom. e estão na internet que eu vou falar. Crianças! Valentina, Pi! Não fiquem na internet que eu tô numa gravação de podcast. E levantem, que já tá tarde. Pronto. Mãe. Eu só tenho um cachorrinho, eu não sei o que seria isso não, meu. Nossa, gente. E confesso que eu e a Carol, a gente não tem intenção, a gente tá junto, fizemos 11 anos agora no sábado. A gente não tem intenção, por enquanto, de ter filho, até por... Eu queria imagina, ter 3, olha só. eu tenho uma consultoria que atendo clientes exatamente no que você falou, em organização, prioridade. Então, vivo a pandemia das pessoas. A nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que se eu tiver um filho agora, ele vai ser uma criança rebelde, vai dar problema, porque ele não vai ter a atenção dos pais. Não. Eu não sei, mas por opção a gente tá se segurando ainda, não tem jeito, tá né? Certo. Enfim. Tá certo. Bora lá! Se todo mundo que não dá atenção para os filhos pensasse assim, a gente teria menos crianças problemáticas hoje em dia, né? Eu prefiro, Bianca, de verdade. Gosto de criança, adoro, tenho um sobrinho. Não, mas é ele isso. pra caramba, mas não tenho condições hoje. Às vezes eu fico uma semana sem passear com meu cachorro. Ele fica uma semana aqui sem passear. Então, imagina uma criança. Não. Eu acho que você está coberto de razão, Rafa. Não faz sentido, né? E aí eu vejo pessoas tão dedicadas quanto você, eu falo, pô, não tem como eu fazer algo menor do que a Bianca tá fazendo. Ninguém merece algo menor do que, sabe? Aí eu começo a me cobrar e você entende, né? Não tem jeito. Entendi, não, eu tô de acordo com você, imagina. Sim. Bianca, conta pra gente. Diga-me. E como que você descobriu? Ó, vou contar uma mini historinha. Teve uma participante aqui que contou pra mim que foi num show de rock com os amigos, bebeu a noite inteira, se divertiu, era 4 horas da manhã, tava indo embora, aí do lado de fora da balada tinha uma barraquinha lá, meça sua diabetes. Aí os amigos tudo mediram na zoeira, né? Ela falou, eu fui a última. Pá, medi, a hora a moça falou, opa, peraí, moça, tem que medir de novo. Aí ela mediu de novo, aí a moça, posso medir na outra mão? Aí ela mediu a terceira vez na outra mão e ela teve os 3 primeiros HIs da vida dela. Aí eu falei, mas sem sintoma? Ela falou, não tem ninguém na minha família, eu não tenho nenhum amigo, nunca falou de diabetes na minha família, eu estava num show de rock com os meus amigos. Eu saí de lá me divertindo, sem sintoma nenhum, e eu descobri que eu era diabética. Então, a diabetes... ela pode ser... Ela é muito individual. E ela pode ser tão silenciosa que você vai viver 5, 10 anos... vai desconfiar pouco de que é diabetes, porque você não tem, né, a população em geral não tem um contato como deveria, como na minha opinião deveria ter. E você, Bianca, como que você descobriu a diabetes? Foi num show de rock também, meu? Não foi no show de rock, foi na Copa do Mundo do tetracampeonato de 1994. Olha que loucura. Exatamente, tanto que Copa para mim tem um significado muito especial. Faz 28 anos, né, que eu tenho diabetes, não faz 30 ainda. Ano que vem quase. Caminhamos para 29, quase 30 anos. E foi muito louco, porque assim, na verdade, né, Rafa, o diabetes tipo 1, ele chega rasgando, né? É um fator até inusitado essa pessoa, se ela tem diabetes tipo 1, não ter tido sintomas, porque o diabetes tipo 1, ele tem sintomas, né? Diferente do 2, que a pessoa vive anos, às vezes 10 anos com a diabetes naquele limiar de 200, 250, mas ela já está acostumada com aquilo, então ela não sente diferente. Quando a glicemia vai para 120, a pessoa tem sintomas, né, de uma hipo, como se estivesse morrendo, porque ela já acostumou com aquela glicemia num patamar alto, né? E eu não, eu sempre fui uma criança, né, como eu te falei, muito ativa, muito magra, tanto que o meu sonho, na adolescência, né, aos 15, 16 anos, era chegar nos 45 quilos, porque eu sempre pesei 40, 42, bem magrinha mesmo, nunca fui de comer muito, sempre tive dificuldade para comer, minha mãe brigava comigo para eu comer, tipo, ela colocava uma colher de arroz, uma de feijão, eu comia meia de um dos dois, nunca era dos dois, então sempre fui criada na base do biotônico Fontoura, ovo de pata,
vitamina de beterraba, que eu não suporto ver beterraba até hoje. Eu falo que a culpa é da minha mãe, porque era de manhã, era aquela vitamina de beterraba que eu odiava. Então, quando eu cheguei e aí depois, óbvio, como toda criança, ou a maioria delas, eu era doida por bolacha, doce, tranqueira. E aí, em 94, eu já era uma jovem, né? Não era nem mais adolescente, eu tinha 17 anos, e eu comecei a emagrecer além do normal. Então, eu cheguei a pesar 35, 38 quilos, e eu tinha muita sede, que é o sintomas tradicional, né, do DM1. Mas era assim, uma sede que começou a me incomodar, porque eu não conseguia dormir à noite, de 10 em 10 minutos eu acordava para beber 1 litro de água e fazer xixi, óbvio. E aí minha mãe desconfiou, ela achou que eu estava com uma anemia muito forte, porque eu estava muito magra. Nessa época eu já estava no meu primeiro emprego, que eu comecei a trabalhar com 17 anos como recepcionista num banco de investimentos. E eu comecei a passar muito mal. E aí, eu fui num médico da família, que ele é cardiologista, ele cuidou do meu pai até, meu pai é falecido, faleceu em 90. E ela falou, vamos lá no doutor para ele ver o que você tem. E quando eu cheguei no doutor para fazer os exames, né, para passar na consulta, na verdade, ele desconfiou do diabetes, mas ele não falou nada, porque a minha mãe teve uma sobrinha que morava no Rio de Janeiro. E 1 ano antes de eu nasci em 1977, eu tenho 45 anos, quase 46. E em 1976, ela morreu de diabetes tipo 1. Ela tinha diabetes tipo 1 e ela teve uma cetoacidose muito alta, assim, muito forte, uma hiperglicemia muito forte, foi para o hospital, ficou 2 ou 3 dias internadas e acabou falecendo. E o médico sabia dessa história, não quis levantar essa suspeita. E ela morreu com 18 anos, e eu estava descobrindo com 17. Então ele ficou quieto. Inclusive, gente, essa história minha está no livro 100 anos de insulina, né? Pautas para Merchan. E eu vou contar toda essa história, mas alguns detalhes antes até, num livro que eu estou escrevendo, tá, Rafa? Muito bom. Mas aí, o que aconteceu? Nesse julho de 94, o médico falou, olha, eu tô com uma desconfiança, não vou falar para vocês, vou pedir uma série de exames, e assim que esses exames ficarem prontos, eu quero você aqui para a gente ver se é. Tá bom. Fiz os exames ficavam prontos numa segunda-feira, e no domingo foi a final Brasil e Itália. E a gente foi na casa de um amigo comemorar, e claro, e nessa época eu não estava morando na minha casa lá na freguesia, eu estava na casa da minha irmã, era um apartamento também lá na freguesia, porque minha casa estava toda em reforma. A única parte da casa onde eu morava que não estava em reforma era a cozinha, porque já tinham terminado, enfim. E a gente estava na casa desse amigo e eu bebi de um tudo nesse lugar. Eu só não bebi bebida alcoólica, porque eu não bebia mesmo, eu odiava, mas eu bebi refrigerante, suco, água, até cerveja. Quando acabou, eu dei umas goladas da sede que eu tinha. E aí, quando o Brasil foi campeão, né, aquela loucura, felicidade, eu falei pro pessoal, vamos para Paulista comemorar? Vamos para Paulista. E aí a gente saiu da casa desse meu amigo, eu só falei assim, gente, eu preciso que vocês passem na minha casa, porque eu preciso beber água e ir ao banheiro. Ah, não, tudo bem, Bianca, a gente passa, é caminho, né, que eles moravam um pouco afastados de onde eu morava. Não, é caminho, a gente passa lá, tá bom. Quando chegou na minha casa, eles falaram, na casa onde você está, da sua irmã? Eu falei, não, na minha mesmo, porque a cozinha tá ok e o banheiro também. Eu só preciso passar lá, eu pego água da torneira e beleza. Só que a geladeira já estava funcionando. Então eu fui ao banheiro e quando eu abri a geladeira, falando aqui, vai ter água gelada, alguma coisa? Tinha uma garrafa de 2 litros de garapa, de caldo de cana. Com limão, uma delícia. Nunca mais tomei caldo de cana na vida, de tanto trauma que eu peguei. Delícia, 2 litrão? Virei em 3 minutos, 2 litros de caldo de cana. Você tomou os 2 litros? Tomei os 2 litros. Assim. Na hora, minha vista já falhou. Já deu aquela tontura. Esperei recuperar. Falei, não, acho que eu bebi muito rápido, né? Onde já se viu, virei o litro de garapa, né? Que sede. Bom, vamos para Paulista. No carro já fui meio que passando mal. Quando eu cheguei na Paulista, eu desci e já caí.
E aí os caras, meus amigos, falaram, nossa, o que aconteceu? Bianca, você tá bem? Bianca, você tá bem? Eu falei, não, tô mal, tô enjoada, preciso vomitar, tô mal, cetoacidose, óbvio, né? Sim, lógico. Dor na barriga, e aí me levaram pro hospital, que eu tinha convênio na época, que era ali o São Camilo. Me levaram no São Camilo, e quando chegou no São Camilo, na emergência, acharam que pudesse ser como alcoólico, né? Porque Copa do Mundo e tal. Lógico. E aí o médico cheirou minha boca, falou, gente, essa menina não tá em coma alcoólico. Um amigo meu, imagina, a Bianca nem bebe, nem bebeu, ela só passou mal. E aí quando o médico cheirou minha boca, falou, gente, essa menina tem algum problema de saúde? Aí uma amiga minha falou, olha, a gente não sabe, parece que ela tá fazendo alguns exames, porque ela anda bebendo muita água, fazendo muito xixi, o médico pediu para fazer alguns exames para ver o que ela tem. O médico falou, peraí, essa menina tem diabetes. Glicosímetro a gente resolve em 5 minutos, né? Aí quando foram fazer o destro na ocasião, no hospital, né? Realmente estava mais de 500. Explodiu o aparelho, né? Explodiu todos os aparelhos. E aí eu fiquei sabendo que eu tinha diabetes tipo 1, e aí a minha vida, óbvio, virou de cabeça para baixo, né? Sim. Peguei minha mãe chorando muitas vezes, escondida de mim, porque o medo era eu morrer, que nem a Lilian, né? Que era minha prima que faleceu com 18 anos, eu com 17 descobrindo. Então foi muito difícil. Eu lembro que na minha casa tinha muitos doces assim, bolacha, morango com leite moça, que eu amo até hoje. E eu lembro que minha mãe escondendo os morangos, o leite moça em pote de sorvete. As bolachas do dia para a noite sumiram da minha casa, fiquei sabendo que ela deu tudo depois. Ela sumiu com doce, né? E foi bem complicado, porque teve muita insensibilidade do médico que me tratou na ocasião. Porque o que eu recebi de notícia, porque depois de uma semana eu parei em coma de novo, porque eu comi escondido o morango com leite moça que eu achei, mais 3 quindins, mais uma barra de talento na escola. Parei de novo no hospital e o que eu recebi de palavra do meu médico foi... Porque daí eu entrei com tratamento, Rafa, eu tô dando até uma encurtada, eu entrei com mini Diabe, que era um comprimido, que é para tipo 2, acho que nem existe mais. Então eu tomava esse comprimido, porque o médico falou, você tem diabetes, eu vou te dar um comprimido, esquece doce na sua vida, esquece pãozinho, esquece tudo. E eu tinha fome. E eu chorava de fome. E isso até me emociona toda vez que eu falo, porque eu sei o que é passar fome por conta do diabetes, porque, tadinha da minha mãe, ela seguiu o que o médico falou. Então, na hora de comer, a fome que eu nunca tive na minha infância, eu tinha. E aí, minha mãe falava, não, Bianca, você não pode comer 3 colheres de arroz, você tem que comer meia. Ou você não vai comer hoje. Foi aquela dieta de que fazia no ano de que eu tive um tio que morreu, no ano de 1930, 1940. Então eu tinha fome. E aí eu lembro que um dia a gente foi numa pizzaria comemorar aniversário de alguém da família, eu não lembro, e pediram salada para mim. Eu odiava salada na época. E aí eu comecei a chorar para minha mãe. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu comer um pedacinho de pizza, mãe. Por favor, mãe. Por favor, minha mãe falou, filha, eu não posso, senão você pode morrer. Eu falei, mãe, eu vou morrer se eu não comer. Então, assim, eu lembro do sofrimento da minha mãe também. E aí ela deixou eu comer um pedacinho de pizza, sabe? E não melhorava. E aí, quando eu parei em coma, porque eu comi tudo isso escondido, o médico chegou no hospital para mim e falou, parabéns, mocinha, você conseguiu fazer o seu pâncreas parar de funcionar. Que loucura, então, a partir de agora, você vai ter que entrar na injeção, você vai ter que tomar picadas de injeção todos os dias para poder ver se o seu pâncreas funciona, se você, quer dizer, para poder controlar essa diabetes. Então, eu tive uma descoberta, tipo assim, eu fui a culpada pelo diabetes na minha vida. Que louco, eu fui a culpada por fazer meu pâncreas parar de funcionar. E a gente sabe hoje que não é nada disso, sabe? Ninguém é culpado, é uma doença autoimune. Mas eu sofri muito com isso, até entender, até ter o discernimento, até Deus me mostrar que não tinha nada a ver. Sim. Mas foi isso, foi uns 1 ou 2 anos muito mal, sofrendo com isso, até realmente aparecerem anjos na minha vida e eu descobrir o que é o diabetes, né? Que não é culpa minha, que não é culpa da minha mãe, que não é culpa da Lilian, que faleceu, coitada, com 18 anos, mas é uma
não é uma culpa, é algo que eu recebi para fazer outras pessoas entenderem que dá para viver bem com diabetes, entendeu? Sim. Não, e a gente tá mais próximo do que aparece, né? Porque eu perdi uma tia com 18 anos. Minha mãe é diabética também. Quando minha mãe hoje tem 66 anos. Quando minha mãe tinha 17, a irmã dela de 18 anos morreu, a Ângela. E isso fez minha mãe sofrer muito, porque ela era diabética, tava no tipo 1 também. No tipo 1. Quer dizer, não se sabe, né, Bianca? Imagina, isso naquela época, 1960 e pouco, 50 e pouco, ninguém mais sabia. Era insulina de... Não sei se era de porco, eu já tinha ido para insulina de boi. Não, era mas acho que insulina já de boi, era de boi. ou porco, na época, enfim, não era loucura. E aí minha mãe conta que ela ficou no hospital muito mal, aí melhorou um pouco, teve alta, foi para casa, deram uma festinha, porque ela tinha voltado em casa, imagina, todo mundo feliz. E uma coisa que ela pediu para comer foi batata frita. Porque ela queria comer batata. E ninguém tinha informação de que batata ia virar açúcar. Olha que loucura. E minha mãe comenta, ela voltou, comeu pra caramba, se divertiu e não sei o que lá, e dormiu e não acordou mais. E não acordou. Exatamente, foi tipo uma despedida. E aí minha mãe foi descobrir diabetes com 32 anos. Então, dos 17 aos 30 e poucos, fazendo exame, minha mãe sempre teve problema de tireoide. Então ela fazia os exames, e o médico falava... É uma doença autoimune puxa outra. Não, mas ele falava, diabetes não tem nada de glicemia sempre controlada, só tireoide. Só. E aí uma vez ela teve um assalto na frente de casa, roubaram um carro nosso, ela ficou muito nervosa. Aí minha mãe não era nervosa. Foi o gatilho. Eu lembro que ela falava, eu tô muito nervosa, eu não sei o porquê que eu tô assim, eu não sei. E foi piorando. Levamos ela no hospital e lá ela descobriu que era diabética. Então, quando eu comecei a sentir essa sede com 6, 7 anos de idade, minha mãe ficava eu acho que a sensação dela, agora você falando da sua mãe, eu parei pra refletir um pouco, então a sensação dela devia ser, puta, não pode ser, mano. Não pode ser que o meu filho seja diabético. Então, talvez até por isso que ela não falou, já vou levar ele no médico. Porque imagina, eu tinha um glicosímetro em casa. Então, quando ela via eu bebendo água, era só ela falar, vem cá e faz uma ponta de dedo. Eu demorei 15 dias pra ela falar, vem cá, vamos fazer uma ponta de dedo. Assim, eu lembro em essência o pânico dela de fazer aquilo assim, ó, e olhando pro aparelho e deu lá. Tipo, eu lembro que foi, não sei se foi 368, 386, foi 300 alguma coisa. Dela olhar assim, eu lembro que ela falou, ai meu Deus. Tipo, putz, ele é diabético, mano. Que merda. Então... É aquela coisa do... vou negar, porque se eu estiver negando, não vai dar nada, né? Você entendeu? Tipo, então... eu entendo. Mas é o que você falou. Pra mim, como eu não tive tempo de não viver a diabetes, e eu não passei por esse problema que você teve de internação, eu não tive nenhum BO nunca por conta da diabetes, e por eu ter sempre visto a minha mãe se cuidando desde criancinha. Então, pra mim, foi muito mais fácil, de verdade, foi mais fácil. A sua mãe com 30 anos foi tipo 1 também, que ela foi descobriu? Tipo 1 também. Na verdade, com tipo... Olha só. Não. Na verdade, ela... Hoje ela diz que ela é tipulada, né? Ou mod, enfim, porque ela iniciou com medicamento. Ela tomava, se eu não me engano, era de aquele diabinese. Aí, se eu não me engano, ela entrou com a metformina, não deu certo. Aí ela já tomava o Puran, que era pra tireoide, aí foi modificando, mas aí já entrou com insulina. E hoje, insulina dependente total, não toma mais nenhum remédio. Né? Inclusive, às vezes, sou até eu que... Mãe, ó, já existe um tratamento novo. Mas como que é? Aí ela leva lá pro médico dela, conversam lá. Mas, pô, minha mãe se cuida com NPH e Novo Rapid. E aí eu vou na casa dela, ela come lá 6 pão de queijo, eu falo, mãe, vai morrer, meu. Aí ela mede a glicemia 100. Aí eu falo, cacete, como assim, velho? Pode ser mesmo que ela seja gelada, né? Exatamente. Saber, eu tomo a insulina antes de comer e fico esperando lá pra comer. Ela acaba de comer e toma insulina. Eu falo, a glicemia vai subir. Aí quando eu vou lá... E sem fiasp ainda. Não, sem fiasp. Eu tomo fiasp. Aí quando eu vou lá, eu falo, mãe, toma antes. Tipo, lasanha. Falou, mãe, toma um pouquinho de insulina antes, pelo menos uns 2 ou 3, e depois você complementa com o que faltar. Aí ela, tá bom.
Aí ela toma, ela acaba de comer, olha pra mim e fala, eu tô com hipo. Aí eu falo, para, ela mede, tá lá, 75. Então eu não sei o que acontece. É Eu falo, muito diferente de cada um para cada um, né? tem que ser Impressionante. Como é estudada, uma. não É, pode ser isso, porque é, não faz sentido, sabe? Pra mim, tipo, comer sim. 6 pães de queijo, minha glicemia não tem insulina que Nossa, aguente. Não tem ainda insulina mais que pão de aguente. queijo, vai pra Lua, né? Ela Vai come pra quase todo Marte. dia, come quase todo dia. E assim, glicemia na risca, eu fico Olha impressionado. isso. O NPH, pô, minha mãe tem, sei Porra. lá, 50 e poucos quilos, 60 quilos. Minha mãe é fumante. De você olhar assim e falar, para, como assim, velho? Enfim, De tem os outro probleminhas de planeta, saúde dela, Rafa. é de outro planeta, não tem jeito. E hoje, Ai. Bianca, e seu tratamento hoje? O que você faz? Bomba? Então, eu uso bomba. Eu comecei a usar bomba, Rafa. Então, é muito louco. A minha história ela é muito interligada, assim. Parece sabe aqueles. Eu fico vendo aqueles filmes, adoro filme de investigação, de suspense, que eles colocam aquelas linhas vermelhas. Eu falo que a minha vida ela é muito assim, porque foi uma coisa muito sequência da outra, né? Eu descobri o diabetes, tive a dificuldade, né, achando que eu era culpada. E alguns anos depois, eu fui uma das primeiras pessoas a usar Lantus no Brasil. Porque Legal. uma médica que eu me tratava falava que existia uma insulina nova que dava para importar. Eu importava Lantus. Ela nem tinha no Brasil, né? Eu Legal. importava e tomava Lantus junto com a Humalog. Mas antes eu usei insulina 80, NPH 80-20, que era 80% Sim. rápida, é isso? E Rápida é com NPH, 20%. sim. Então assim, usei anos essa insulina, que era até da Biobras, né? Usei muito tempo. E aí depois eu fui para Lantus, fui para Humalog. E aí um dia eu nunca quis me misturar com diabéticos, nunca quis fazer parte da DJ, nada disso, né? Imagina me misturar com esse povo que só fala de diabetes, achava isso. Mas aí um dia eu vi num jornalzinho que eu recebia da DJ, porque eu cheguei a ir atrás uma época procurar. E eu vi que estavam recrutando pessoas para um teste de insulina inalada. E aí eu fui me candidatei para fazer parte desse teste, fiz os exames, estava tudo ok com a minha saúde, não tinha nenhuma comorbidade relacionada ao diabetes, eu peguei e me inscrevi. Qual foi minha tristeza para saber que era um teste randômico, então que 50% ficava usando caneta e 50% que saía lá na roleta ia usar inalada. E eu falava, pô, eu sempre tive dificuldade para me picar, sempre doeu, eu odiava. Menina, eu fiz até promessa de ficar 1 ano sem comer chocolate na ocasião. Mas eu caí no teste da Da inalada caneta. que usava a inalada mesmo, a Inaladas Exubera. conseguiu? Usei durante 3 anos ou 4 a Exubera, até que foi no CP Clean, foi uma das primeiras pacientes do CP Clean, que é até onde a doutora Denise Reis Franco faz parte, foi quando eu a conheci. E aí fiquei no teste da inalada. Quando acabou o teste da inalada, eu chorava, eu tenho foto, eu com a inalada, olhando, beijando a insulina inalada, porque eu me adaptei super, apesar de ter muita hipo e tal, eu adorava. E aí, quando acabou a inalada, a Denise virou para mim e falou, olha, como você tem muita hipo, a gente vai tentar para você uma medicação super nova, que chama bomba de insulina. Eu, o que é isso? Vou mandar um representante na sua casa. Na época tinha você ficar com a bomba, né? Eu fiquei 1 mês usando uma 750, acho que não, como que chamava? Esqueci o modelo da bomba, foi uma das primeiras, uma Paradigma lá. E aí eu me apaixonei, chorei para tirar a bomba também, me adaptei muito com a bomba, isso foi em 2009 ou 2008. E aí eu comecei a usar bomba e uso até hoje. Aí eu usei essa bomba, eu ganhei na justiça, em 3 meses saiu. O governo não pode mais recorrer. Eu entrei com a bomba, fiquei com a bomba. Foi super bacana a minha adaptação. E depois eu fui usando todos os modelos de bomba. Aí eu conheci a Véu, usei a Véu com sensor, 640, que é a que eu uso hoje. Quer dizer, hoje não, porque a minha bomba 640 quebrou há 10 dias. E aí eu voltei para a minha Véu que eu tinha aqui de reserva. Estou esperando chegar a bomba nova que eles vão repor. Mas eu me adaptei muito, então hoje o meu tratamento é com bomba, 100% bomba.
E resumindo, né, o que eu falo muito pro E eu pessoal. uso a Humalog ainda, desde sempre. Já usei Novo Rapid, me dei super bem com a Novo Rapid, amo a Fiasp, mas como eu recebo do governo Ah, a sim. Humalog, então assim, Cabe uma adaptação quando da eu nossa parte também, né? Não tem jeito. é, Dá para se já adaptar, che... né? dá para se adaptar super. E já chegou, deu, por exemplo, vou para fora cobrir algum congresso que eu não vou conseguir. Eu tenho muita dificuldade de tomar insulina 15 minutos antes de mandar. Então, eu já cheguei a usar a Fiasp, assim, Nessa em situação, né? viagens, principalmente, ó, vou ficar um mês usando a Fiasp, porque eu sei que lá fora eu não vou ter horário, então eu preciso tomar uma insulina que vai mais rápido. Aí eu uso a Fiasp, sabe? Quanto mais informação e quanto mais a gente entende, eu conheci um cara que ele usa Fiasp, Novo Rapid, regular, e aí eu não sei de base se ele usa Lantus ou Tresiba, mas assim, claro, o cara tem a glicada de 5,1, mas é do nível, pô, eu vou no churrasco, eu tomo regular, aí eu tomo, eu falo, mano, que vida bosta, É, velho. Aí ele fala assim, cara, é que aí fica a glicemia lá. Eu falo, mano do céu, você só come, eu fico zoando ele, sabe? Mas o nível de controle que ele começou a é, entender com o nível de ação das insulinas, ele falou, cara, eu não consigo viver com 2 insulinas. Ele falou, o alimento é digerido em 4 horas, como que você não toma regular? E aí ele tá certo. Aí você fala, puta, pior que você tá certo, velho, mas é, eu não mas é o quero que eu ter que falo, é o manejar tudo isso. É conhecimento de isso. cada um e aquilo assim. Para ele, isso não é um planejamento que o canse. Não, é Para mó ele é legal. Ele, tranquilo. ele tira foto dando risada com 4 canetas na mão. Eu falo, vai dormir, meu. Que é isso, velho? Eu, pra enfiar É, uma caneta no bolso e levar, é mó. Ó, às vezes a minha esposa, e a é, caneta? Aí eu, putz, mano, quantas vezes eu já tive que voltar, volta no quarteirão, ela entra correndo e pega a caneta, porque eu pois é. saio, ela fala, e a caneta? Eu falo, mano, não acredito, velho. Às vezes eu dou ré quando dá tempo, às vezes eu já tô lá na outra esquina, volta e pega. Agora o cara com 4 canetas e falando, Pois não, é, e velho, dá é a conta, melhor eu acho que é coisa. legal. Aí você fica, É. puta merda, E meu, é às isso. vezes, assim, para muitas pessoas, o que é a melhor coisa para ele não vai ser Não, é para melhor pra você. você. Assim Sim. como para mim. Todo mundo fala bomba é o melhor tratamento. Não, bomba é o melhor tratamento para mim. Sim. Para outras pessoas pode não Não, ser. tanto Eu que eu não acho que quero. Eu assim, não quero usar é. bomba. Não tenho vontade, de verdade. Pela mobilidade, pelas Então, coisas que eu faço, eu não tenho. E outra, eu tenho um ótimo tratamento com caneta. Pra que é que eu vou. pois é. Poderia É ser que nem melhor, mas eu não quero. É quando a isso. minha bomba quebrou aqui, que foi domingo retrasado, eu falei, putz, não acredito, sempre é no fim de semana comigo, sempre ou ainda falei, ainda bem que não foi no dia de Natal, na época do Natal, do Ano Novo, porque senão aí demora mais tempo. Aí eu falei, putz, eu tenho a minha véu, vamos ressuscitar a véu. Até falei com uma amiga minha, né? Eu falei, o que você acha? Ela falou, olha, aí falei com a minha médica, falei, Dê, o que eu faço? Ela, caneta? Então pega aí, vê quanto você tá de basal e tal. Eu falei, não, caneta não, por favor. Caneta não dá, eu Sim. detesto ter que ficar me furando, porque eu gosto, às vezes, de beliscar alguma coisa, aí eu tenho que contar, tenho que furar. Não. Aí ressuscitei a véu, tô sofrendo porque eu estou sem o sensor, porque eu não tenho mais o sensor da véu, que o sensor da 640 é diferente. Então, eu tô sofrendo por isso. Mas eu tô tranquila porque o meu pâncreas está aqui, né? O meu pâncreas está aqui comigo e tá tudo certo. Mas é aquilo, é muito individual. É um tratamento muito, muito individual, entendeu? Então, não adianta falar que o que é bom para mim vai ser bom para você. E aí é que entra o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber o que dá certo ou não para você. Mais você, não adianta, óbvio, você tem que ter uma equipe, o seu médico do teu lado, mas eu vou te falar, o papel do médico nisso é muito pouco, porque às vezes o médico vai te falar, vamos tentar, acho que é legal isso até, a sua adaptação com o médico. Não, tenta a caneta fazer isso, isso, aquilo. Cara, não dá. Não quero. Você vai saber aquilo que Tipo, vai né? funcionar e o que vai dar certo para você, né? Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. A Renata, inclusive, o Gabriel lá, que eu comentei com eles agora há pouco, eles passaram numa consulta médica há pouco tempo atrás, elas falaram, pô, que legal, porque o nível de informação que você me colocou me equiparou com o nível de informação do médico. Agora, não tem como ele falar, faça isso, porque eu vou perguntar o porquê, e Sim, a base que ele vai me exato. dar tem que estar dentro do meu conhecimento, porque se não tiver, ele vai ter que me Exatamente. explicar.
Então, putz, meu... É a mesma coisa, como eu tô percebendo que eu tô tendo muita hipoglicemia e tal, porque mudou todos os meus parâmetros, né? Eu tô sem sensor, mas eu já fui lá no meu basal temporário, diminuí, falei com a minha médica, falei, diminuí, mas ainda tô tendo hipo. Lá, diminui mais um pouco, vai diminuindo. Então, assim, é uma troca, entendeu? Tem que ser, e dá certo, hora que todo mundo Dá tá unido, certo, e dá certo. Bianca, pra gente entrar na nossa pergunta tema aí, eu costumo falar descer a ladeira do nosso bate-papo. Pô, uma coisa que me chamou a atenção é assim, eu sou um cara eu era um cara muito mais ativo, né? Andei de skate, já fui campeão de natação, já fiz muita coisa, jogava vôlei, eu sempre gostei. Hoje em dia meus esportes são esportes mais parados. Então, meus esportes hoje são tiro ao alvo, jogar videogame, assistir um filme com a esposa. Esses são os esportes que eu faço hoje, porque levantamento de copo. Ó, esse aqui, ó, olha, eu levanto com as duas mãos a minha xicrinha aqui, ó. Mas, pô, eu vi que no seu perfil lá, você se apresenta como mãe maratonista, meu. Pois mãe maratonista, eu achei o máximo. E recentemente, eu pude ter a oportunidade de bater um papo com o grande Emerson Bizan. E eu ouvi do cara, eu fiz 100 maratonas e nunca me machuquei. Eu falei, vai se ferrar, mano. Eu desço a escada de casa aqui e quebro o dedinho no sofá. Mano, me ajuda aí, velho. Então, isso pra mim vem mostrando que, tipo, diabetes é meio que um superpoder e, às vezes, um combustível a mais pra gente fazer as coisas, né? Porque, não, é diabético, tadinho, e a gente é mais ou menos tudo aquilo que disseram pra gente que a gente nunca poderia ser. E, pô, exemplo disso é o Emerson, você, entre várias outras pessoas. Então, eu queria fazer um link-up dos dois assuntos, porque, além de ser uma mãe maratonista, você é, como eu apresentei lá, sócia e fundadora da revista Momento Diabetes. Exatamente. Puta merda, que sacada legal, meu. Momento Diabetes. É bom o Momento Diabetes, não é ruim, né? Traz informação pra gente, traz possibilidades, oportunidades. E quando eu me vi no papel de eu ser um Momento Diabetes para as outras pessoas, falando um pouco do Miau Miau, do Libre que eu utilizo, como uma tecnologia eletrônica, eu falei, caramba, meu, a gente pode ser luz e esse Momento Diabetes pode trazer luz para as pessoas. Então me conta um pouco, o que é... O Momento Diabetes fez você correr? Você correndo, você criou o Momento Diabetes? Aonde que isso se liga aí na sua vida diabética? As duas coisas se interligam mesmo, porque foi assim, a minha sócia, né, a Letícia, nós nos conhecemos numa revista de diabetes que não existe mais. Eu como redatora, ela era repórter, eu entrei para cobrir ela, que na época ela tinha ido morar fora. E uma amiga em comum nossa era a editora-chefe dessa revista que não existe, né? E aí eu me apaixonei, porque imagina, eu como jornalista de formação, eu trabalhava na área de decoração e moda, já trabalhei nas duas áreas, e eu não aguentava, eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo escrevendo de decoração? Nada contra quem trabalha com decoração e faz, mas para mim não era... Não gostava mais, eu queria escrever sobre algo... Tem que encontrar o centro ali, eu falava assim, eu tenho que escrever sobre algo que realmente eu vou conseguir ajudar as pessoas e que eu goste do que eu estou fazendo. E foi na área da saúde e do diabetes. E aí eu e a Lê, tivemos uma sintonia muito forte logo de cara, né, uma empatia muito grande, e a gente começou a ter um sonho de criar um site sobre diabetes. No fim, a revista acabou, as donas não fecharam a editora que elas tinham, enfim, a revista acabou deixando de existir. Eu falei, Lê, agora é a hora. O mercado está órfão de uma revista periódica de diabetes. Vamos, né, pensar sobre isso? Isso antes até da revista fechar, porque daí a gente falou, por uma questão de... como é que fala? Para não ser concorrente, uma questão realmente assim de não ficar chato, a gente acabou adiando esse sonho até do site. E aí, quando a revista fechou, a Letícia me procurou em janeiro de 2006, falando, olha, eu tô com essa ideia, vem comigo, vamos tocar, vamos fazer uma revista de diabetes? Eu falei, bora. E aí a gente começou a pensar em nomes para a revista. E aí um dos nomes da revista era Diabetes Melhor, que eu tinha dado.
E aí falou, poxa, diabetes melhor diabetes, não sei, alguma coisa não tá dando. E uma pessoa que trabalhava com a gente pensou no nome, momento diabetes. Porque o diabetes, ele é um momento da sua vida. Não precisa Mas ser que bom está ou ruim, presente, mas é presente ali, é um né? momento. Você precisa parar um momento para pensar na sua diabetes. Você precisa parar momentos para pensar na sua saúde. Você precisa parar um momento para pensar na sua vida. E esse momento diabetes é o momento que você tem para refletir sobre isso, ou para se cuidar. E a vida é feita de momentos. E aí eu falei, putz, gostei. Ela também gostei. Então é isso, é o momento diabetes. É hora, tanto que é momento diabetes, é hora de pensar na sua saúde. Então, assim, isso casou com o que a gente faz. E aí a corrida, ela veio junto com a Momento Diabetes, porque antes da Momento Diabetes entrar na minha vida, eu tive um blog em 2009, foi logo que eu comecei a usar bomba, que chamava Blogueira Diabética. Foi quando começaram os blogs, faz tempo. E aí o Blogueira Diabética tinha uma indústria depois que veio me ajudar e para eu falar de uma coisa que estava acontecendo e tal, e a indústria acabou ficando com o nome, né, Blogueira Diabética, eu não pude usar. E aí o Emerson, na época, na ocasião, porque eu queria correr o Global Heroes, que era uma prova que era em Minneapolis, que eu achava super bacana, que hoje não tem mais. Um dia eu cheguei para a Denise e falei, Dê, eu quero correr o Global Heroes, uma maratona. Ela, bacana, você já está treinando? Eu treinando, mas precisa? Ela, minha querida, você acha que você vai acordar um dia e vai correr 42 quilômetros? Eu falava, acho. Ela, então, não é bem assim, tá? E eu, sério, olha só que louca que eu era. Você vai cansar nos 2 primeiros, né, meu? Acho que nem 2 vai chegar. Nem 2, 500 metros eu já nem ia aguentar cansa, mais. É real, cansa, né? Tem que ter uma preparação, não é assim. E aí foi quando eu fui apresentada ao Emerson. E o Emerson foi, assim, tipo, empatia à primeira vista. E aí eu comecei a treinar com ele e tal. E aí nesse treino eu corri meus primeiros 10 quilômetros com um mês correndo. Eu fiz minha primeira prova, que foi do câncer de câncer infantil. Depois eu já corri uma Bertioga Maresias, e aí comecei a treinar para maratona, que até hoje eu não fiz, mas já fiz meia. E aí um dia eu estava começando o projeto da Momento Diabetes com a Letícia, só que eu queria ter um blog próprio, né? Que não fosse o Blogueira Diabética, porque eu colocava muita coisa no meu perfil sobre diabetes. E aí o Emerson, um dia eu acordei, o Emerson me ligou para fazer alguma coisa que eu não lembro o que era, eu tinha treino naquele dia, eu falei, Emerson, eu estou desesperada. A minha filha mais velha acordou vomitando, agora eu fui ver a caçula, ela também está vomitando, eu estou com hipo, eu tenho treino e eu tenho uma matéria para escrever para Momento Diabetes, para a gente começar a movimentar nosso site. Eu estou desesperada. Ele, Bianca, você é uma mãe maratonista diabética. Quando ele falou mãe maratonista, eu falei, Emerson, é isso. Eu sou uma mãe maratonista diabética, porque a vida de mãe é uma maratona, cara. Legal. É uma mãe maratona. E aí nasceu uma maratonista diabética. Muito bom. Não, acabando o nosso podcast, eu vou mandar uma mensagem pro Emerson. Falar, descobrimos o segredo da Bianca, hein, meu? A culpa foi sua. Foi ele que me deu o nome, o insight de mãe maratonista. E a minha vida é uma maratona até hoje. Eu tô aqui com você, as crianças já são grandes, elas estão lá fazendo café, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que ir lá. Você viu eu chamando elas para acordar. E é isso, não paro. Hoje eu sou mãe maratonista, mentorista diabética, é tudo, entendeu? E para 2023, Bianca, para a gente finalizar, o que vai rolar no Momento Diabetes? Tem um spoiler aí? Ai, olha, não posso ainda dar spoiler, mas temos coisas aí, muita coisa nova vai acontecer. Eu estou escrevendo um livro sobre a minha história também, que eu pretendo, se Deus quiser, se tudo der certo, lançar o ano que vem, porque além de toda essa história que eu contei de como eu descobri meu diabetes, tem histórias por trás da minha família que eu vejo assim, como tudo tem um propósito, né?
tudo tem um porquê de acontecer, né? Viver uma vida com propósitos, com diabetes. A bênção não vem no formato de bênção, geralmente, né? A gente fica meio irritado no começo, aí depois de um tempo a gente fala, caramba, era uma bênção, meu. Olha, me tirou daqui, me colocou aqui. Eu vejo louco, quantas né? pessoas eu fiz, quantos amigos eu tenho da vida e que eu não teria conhecido se não fosse o diabetes. Pô, a Quantos gente não estaria países gravando podcast, estaria gravando podcast, né, Tá de Rafa? brincadeira, meu. Pois é. Quantas pessoas especiais essa doença me fez conhecer? Quantos países eu fui por conta do diabetes? Então, assim, tudo tem um porquê. Aquilo enche o saco às vezes, né? Falar, vai ver a metade cheia do copo, mas é real. Nem sempre o copo tá meio cheio mesmo. Na maioria das vezes ele realmente tá meio vazio, de verdade. E tá tudo bem, mas tudo bem, né? Então, assim, para 2023 eu pretendo continuar seguindo o meu caminho de ajudar as pessoas. Às vezes o diabetes, não vou mentir, você tem um burnout dele, um burnout que fala, né? Mas a gente precisa seguir em frente, seguir adiante. E se você tem uma coisa que você sabe que pode ajudar o outro, não guarde isso para você, né? A parábola dos talentos, né? Eu sou cristã, sou evangélica, e eu sempre olho a parábola dos talentos, eu falo, será que os talentos que Deus me deu nessa vida foi o diabetes? Foi essa minha extroversão para falar das coisas sem nenhum filtro que eu digo no sentido de compartilhar o que eu vivo, né? Sem medo do que as pessoas vão achar. Você falou uma coisa no começo do sou diabético, isso não me afeta. Eu também, eu sempre travei uma luta disso, né? Pô, eu não tenho problema de falar que eu sou diabética, eu nunca tive, porque sim, eu sou diabética, e para mim isso não é desmerecer a Bianca. A Bianca, eu sei que não é só o diabetes, mas a Bianca é muito conhecida pelo diabetes, e não porque o diabetes acaba comigo, mas porque o diabetes me ajuda a levar informação por outras pessoas. Porém, tem pessoas que realmente não gostam de usar eu sou diabético, tem aquilo como um fardo, como um peso, e tudo bem. Eu acho que o problema que vivemos hoje no mundo é muito mimimi, tipo de, cuidado para não se ofender. Cara, se a pessoa não se ofende e a outra se ofende, tá tudo bem, é só respeitar o que ofende o outro, mas tá tudo certo, não é, Rafa? E eu já fiz uma tatuagem gigante da insulina aqui, essa aqui, ó, só dá pra cobrir se eu desenhar a Bíblia preta gigante em cima. Eu vou ter que ser diabético, meu, senão eu vou ter que tirar a tatuagem, pô, não dá, né? Tô brincando, pois é, o meu eu tenho também aqui, diabetes tipo 1, enfim. É como você encara a sua vida, né? Desde que eu não ofenda o espaço do outro, desde que eu não ofenda o outro. E ponto. E as pessoas precisam também trabalhar mais si mesma, né? Isso, elas precisam se conhecer, se aceitarem e tá tudo bem. E viver bem com isso, não é verdade? Puta, mais que verdade, Bianca. Obrigado por esse monte de reflexões. Imagina, querida. Minha querida, olha eu, querido. Não, pô, um podcast cheio de coincidências, né? Eu digo, cheio, né? em essência, entre os caminhos aí de coisas que a gente passou. Isso prova que é muito mais próximo da gente, talvez, os exemplos e as coisas que a gente precisa ver realmente. Pô, a gente já se relaciona há tanto tempo, já nos encontramos pessoalmente algumas vezes, e olha, a gente tinha tanta coisa parecida que a gente nem imaginava. Sem saber. É muito louco, né? Então, obrigado. Louco. Obrigado por essa mistura. Conte com o Diabeticando. Eu que agradeço. Um prazer poder ler seu livro, ó, como você viu ali, ó. Eu sou um cara que gosta pouco de livro, gosto pouco de ler livro. Eu adoro, eu também tenho aqui duas prateleiras grandes cheias de livro, adoro livro também. Aqui a gente somos os doidos do estudo, e eu acho que é isso. Que bacana. A informação gera possibilidade. E aí a motivação, que geralmente não vem no início, tá no meio, a hora que você coloca pra moer, acontece, a hora que você vira pra Denise e fala, quero correr uma maratona. Tipo, isso é posicionamento, sabe? Tudo inicia a partir daí. Então, pô, parabéns por isso. Eu quero correr uma maratona. E eu falo assim, hoje eu ainda não corri uma maratona. Eu ainda não corri.
Mas eu sei que vai ter um momento da minha vida que vai despertar o clique e eu vou correr essa maratona. Para mim, para fazer sentido para mim, porque eu falo mãe maratonista, porque a minha vida realmente é uma maratona de mãe, de esposa, de empresário e de ter essa pecinha chamada diabetes na minha vida. Que nem eu tô falando aqui com você, eu tô suando, já tô aqui procurando minhas balinhas, porque eu sei que eu já tô entrando em hipo, mas assim, eu quero isso como propósito na minha vida, mas eu sei que ainda não é o momento, eu sei que ainda não é a hora, e eu sei que vai chegar essa hora, que eu vou ter essa hora que vai me dar o clique de correr. E o Emerson, ele faz muito bem, ele faz muito parte disso, porque não é todo mundo que tem essa disposição do Emerson, mas ele é uma grande fonte de inspiração para mim e para tantas pessoas, porque ele consegue extrair de nós algo de bom que nós, às vezes, nem sabemos que temos, entendeu? Ele faz isso com uma maestria tão bacana, e eu olho para ele e falo, cara, ele consegue. Se ele consegue, com o diabetes, tudo, eu também consigo. E eu não consigo porque ele consegue, mas eu consigo porque dentro de mim eu estou querendo correr uma maratona ou pedalar, sei lá eu quantos quilômetros, que eu amo pedalar, ou fazer que nem aquele outro rapaz que é de Santos também, fugiu agora o nome dele, que é um querido, super meu amigo, o Alê, que ele corre, nada e pedala. Ah, o triatleta? O triatleta. Gente, esse cara também é incrível. Como, então, né, assim, tipo, dá pra fazer, né, meu? Não tem mais, não tem mais tempo pra desculpa. A Carlinha, quando eu sonhei em fazer o Global Heroes, que foi quando eu comecei a correr, ela foi lá e fez o Global Heroes, porque ela já estava mais preparada. A corrida é o sonho da vida dela, é o que ela ama. Hoje ela estuda isso até, né, de educação física. Ela foi lá, ela foi a primeira pessoa a correr o Global Heroes. Eu fiquei tão feliz que era como se eu estivesse correndo lá com ela. Lógico. E ela falou, Bianca, foi você que me apresentou o Global Heroes? E você começou a correr por Global Heroes e hoje eu tô indo lá correr. Eu falei, amiga, vai e realiza esse sonho. Então, assim, é um compartilhamento muito bacana. Nós conseguimos, né? Basta a gente realmente acreditar e ir atrás e colocar as metas e os planos na nossa vida para executar isso. É isso. Tem pessoas que dizem que sozinho vale mais a pena, mas eu acho que sozinho talvez a gente chegue mais rápido. Eu acho que quando a gente tá junto, a gente chega mais longe. E o caminho, e o caminho faz mais sentido. O caminho, a pessoa fala, nossa, mas é muito longe. Eu falo, pô, aventura é muito louca. Se é muito longe, bora curtir a aventura. Vamos junto. E aí, pra curtir a aventura, a gente tem que ir junto. Exatamente. É quem tá do nosso lado que vai fazer sentido. Bianca, obrigado por esse papo, de verdade. Imagina, eu que agradeço, Rafa. Foi mágico. Saiu o nosso bate-papo. Pra vocês que não sabem, estamos tentando marcar esse bate-papo há 37 anos e finalmente conseguimos. É verdade, faz tempo. Tamo junto, conta com o Diabeticando. Galera, obrigado por ter nos ouvido aqui. Os canais aí de contato da Bianca, o nosso, vão ficar aqui na descrição do episódio. Pô, vai lá no Instagram, lá no meu, no dela, e comenta o que você achou, o que você isso quer mesmo. saber. E, pô, eu já vou falar por ela, mas se você precisar de alguma ajuda, de alguma dica, tiver com confusão, chama a gente, meu. A gente tá junto nessa aí há 30 anos. Já passei por altos e baixos, por boas e por ruins. A única coisa que eu tenho certeza é que vai dar certo. Então, tamo junto. Conta com a gente. Bianca, obrigado por esse tempo aí. Obrigada a você, Agora a Bianca vai cantar a música. Não, brincadeira de novo. Não tenho É pra subir a glicemia. É pra subir a glicemia aí, pra dar um equilíbrio. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio. Joia. Valeu, galera. Fui. Valeu, Bianca. Valeu, Rafa. Obrigada. Beijos.